Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao nosso Congresso de Compliance LGPD e Prática Trabalhista. Para fechar o painel de Compliance, nós temos aqui nada mais, nada menos do que a professora doutora Adriana Calvo, que ministra essa temática no nosso curso de pós-graduação, alvo de absoluto sucesso, até porque é algo que ela vivencia. Professora Adriana Calvo, além de doutrinadora, além de ter livro de direito do trabalho, de ter uma atuação trabalhista, uma atuação empresarial muito consolidada, muito humana, ela já vivenciou, já concretizou na prática, na sua vida profissional, fusão, cisão, transformação, incorporação, como que faz isso na realidade. E é uma aula muito rica que nós temos na nossa pós-graduação. Ela irá ter a oportunidade aqui de trazer alguns insights para vocês, de falar um pouco, descortinar esse cenário, e depois da professora Adriana Calvo, aí nós iremos abrir o painel de LGPD com o professor Rafael Meziara, professora Carolina Irata e a professora Tatiana Roxo. Mas sem mais delongas, vou pedir que seja feita a apresentação do tema da professora. Fabrício pode apresentar o tema e também lançar considerações. Ele certamente gostaria de agradecer a Adriana Calvo, que é uma grande amiga nossa. Pois é, Yuri, ficaria chateado se não pudesse agradecer a professora Adriana, né, que muito nos honrou com o prefácio lá do nosso Manual do Compliance Trabalhista, né, essa é algo que para a gente é muito importante, que nos deixa muito feliz. O Manual do Compliance, para quem não sabe, a primeira edição está esgotada, nós estamos trabalhando na segunda edição. Então, em breve, a gente pretende aí divulgar novidades para vocês. Bom, para a gente não atrasar, a professora Adriana Calvo vai tratar de um tema que ela tem um profundo conhecimento, que é a auditoria do diligence. Então, espero que vocês aproveitem aí e já avisem o pessoal que a gente retornou aí também, nos ajude para que o pessoal retorne aí para as nossas aulas. Professora Adriana, a fala é sua. Ok. Boa tarde aí a todos, né? Que todo mundo já almoçou, então a gente fala boa tarde, né? Yuri, eu tenho quanto tempo? 30 minutos mesmo ou 20? Temos 25 minutos, mas tem uma transição. Se der para falar em 20, 22, aí a gente agradece, tá, professora? Tá bom. Ok. Então, tá bom. Eu aviso quando faltarem 10 e quando faltarem 5, tá bom? Fechado, combinado. Então, boa tarde a todos, né? Vou dizer aí, dar um oi para os meus alunos do Grupo de Estudos Avançado de Direito do Trabalho, que é o GEADIT. Então, oi aí para a Michele, para a Wilza, para todo mundo que está aí assistindo essa apresentação. Elas estavam lá no grupo de WhatsApp todas animadas, falando aí que estão amando o evento de vocês, viu? Fabrício, parabéns aí para você, para a Vole e para o Yuri. Bom, o meu tema, ele é muito complementar ao tema da Fábia, né, da minha querida amiga Fábia, porque a Fábia falou muito sobre a questão do compliance. E eu vou falar sobre a auditoria e due diligence. A auditoria é uma ferramenta de compliance. Então, são áreas que são complementares, né, que junto formam o que nós chamamos de direito do trabalho preventivo. Como já foi enfatizado aqui também durante o evento, a nossa formação na faculdade ela é muito focada no contencioso, é uma formação muito focada para um perfil mais combativo, mais litigante. E a gente realmente sabe que falta muita experiência dos advogados nessa área de consultoria e compliance e due diligence. Então, o curso da pós-graduação aqui do IEPREV, ele é um diferencial aí no mercado exatamente por conta de capacitar o advogado para esse mercado, Fabrício, que eu digo, é do futuro, né? Assim, os advogados no futuro, a tendência é cada vez mais se restringir os conflitos e se trabalhar no preventivo, se trabalhar na prevenção, na conciliação, na mediação. Não tem sentido a gente ter o número de processos que nós temos na Justiça do Trabalho. Eu sempre falo para os meus clientes, se tem uma ação, é porque não funcionou o preventivo, não funcionou a parte consultiva antes, né? Eu tinha uma empresa, Fabrício, que eu tinha um orgulho muito grande de dizer que eles nunca tinham tido uma ação trabalhista.
E eu, desde o início, sempre fiz o consultivo, o preventivo, a auditoria. Toda vez que a gerente de RH tinha alguma dúvida, ela ligava para mim, a gente conversava, discutia junto. E eles não tinham nenhuma ação trabalhista. Era um trabalho conjunto, não era só meu, não. A gerente de RH também, ela era uma pessoa muito sensível, que ouvia o empregado, tentava sentar, conversar, entender as necessidades. Então, esse trabalho junto do RH com o advogado funciona na prática. E muitos advogados dizem para mim, mas doutora Adriana, eu quero ganhar os meus honorários e é do contencioso que eu vou ganhar os meus honorários. Isso é uma visão muito limitada, né? Porque, na verdade, para o advogado, ele também pode ganhar os honorários dele no consultivo, na auditoria, na due diligence, que, regra geral, se remunera por hora. E, normalmente, os valores de hora, Fabrício, variam de R$100 a R$500, e grandes sócios de advocacia cobram até R$800 mil. E se você atender um cliente estrangeiro, você cobra em dólar. Então, é uma visão muito limitada de que, não, eu vou fazer uma advocacia de sucesso se eu investir somente no contencioso. Não, não necessariamente. As duas áreas, o consultivo e o contencioso, podem ser complementares. Eu sempre falo para os meus alunos que é importante o escritório ter um fixo, que pode vir do consultivo, e o variável, que pode vir do contencioso, né, de quando saem os processos, quando recebe, ou seja, pela reclamada, quando você está pela reclamada, trabalhar com contingency fee, quer dizer, um valor fixo mensal para acompanhamento dos processos. Ou seja, a gente tem que ampliar, principalmente no momento de crise, de pandemia, essa visão do advogado trabalhista, que o foco é somente contencioso. Bom, e aí, para vocês entenderem qual é a diferença entre auditoria e due diligence. Então, colocando aqui o material para vocês, a gente tem aí um pouco, não tanto tempo, né? No curso de pós-graduação aqui do IEPREV, fica um tempão falando sobre isso, então aqui eu só vou trazer linhas gerais, mais para vocês terem uma ideia. Primeiro, como eu falei para vocês, as auditorias são ferramentas de compliance. Então, as auditorias são processos avaliativos para determinar o grau de conformidade com as leis trabalhistas. E resulta, como consequência de uma auditoria, uma opinião. Ou seja, ao final da auditoria, nós, advogados, emitimos um relatório de auditoria, assinamos esse relatório, dando a nossa opinião jurídica como advogados. As auditorias, elas não estão associadas a processos de venda e aquisição. Essa é a grande diferença da due diligence, porque a due diligence, ela é uma ferramenta de investigação de uma empresa dentro de um processo de compra e venda. Nós chamamos mergers and acquisitions, e a linguagem do jargão jurídico é M&A. Você pega o M, o N e A, M&A. Então, equipe de M&A é a equipe que trabalha em processos de compra e venda de empresas, que pode ser fusão, incorporação, tem vários tipos e formatos de aquisições empresariais, pode ser um arrendamento mercantil. Então, assim, o formato do tipo societário é o advogado societário que lida com isso. Mas, normalmente, esse advogado societário que está dando assessoria na compra e na venda dessa empresa, ele que contrata uma equipe multidisciplinar de due diligence para auxiliá-lo nesse processo. Então, normalmente o advogado trabalhista, ele fica na equipe da due diligence trabalhista. Mas nessa equipe tem o advogado tributário, o advogado previdenciário, o advogado ambiental, todas as áreas que aquele negócio que está sendo investigado necessita, tá? Então, o objetivo da due diligence é confirmar se as informações que o vendedor está fornecendo são corretas e avaliar os riscos. Como assim, professora? Funciona assim, quando você é contratado para ser advogado para trabalhar numa due diligence, você pode trabalhar como advogado do comprador ou como advogado do vendedor. Então, vai depender de quem é o seu cliente. Então, vamos imaginar, Três Corações comprou a empresa Mitsui. A Três Corações que está interessada em comprar a empresa é a compradora, vai ter seu time de due diligence. Do lado de lá, a empresa Mitsui, que é a vendedora, vai ter seu time de due diligence, que vai estar lá assessorando para a venda. Na prática, como funciona? Na prática, ambos os times, comprador e vendedor, têm que chegar a um entendimento final sobre quais são os riscos trabalhistas daquela empresa target, da empresa objeto dessa investigação. E aí, como funciona? Você
faz uma revisão de todas as rotinas trabalhistas da empresa e você apura o risco, que é medido em risco remoto, possível, provável. E com o auxílio de um calculista trabalhista, você calcula esse risco. Professora, mas para que eu preciso calcular o risco? Por que precisa fazer essa medição de risco? Gente, porque o processo de M&A, de compra e venda de uma empresa, ele tem um preço. A empresa que está sendo vendida, ela está sendo vendida por um preço. Se o comprador encontra riscos jurídicos, que são riscos consideráveis, ele vai abater do preço. Então, a due diligence jurídica, ela é feita exatamente para verificar se o negócio que você está comprando vale realmente o valor que você está pretendendo pagar. Ou seja, para evitar que você compre gato por lebre. Conhece aquele ditado? Todo empresário deveria fazer uma mini due diligence trabalhista. É uma loucura você hoje comprar um negócio sem fazer due diligence, né? Porque você não sabe o que você está comprando. Uma coisa é você começar um negócio do zero. Outra coisa é você comprar um negócio que já está em andamento. Nós que somos da área trabalhista sabemos que existe o conceito de sucessão trabalhista. Quem adquire, adquire o passivo e os créditos da empresa que está sendo adquirida. Então, por isso que se faz a due diligence. A due diligence, ela pode ser em português ou em inglês. Se o cliente, por exemplo, o comprador é uma empresa estrangeira, ela vai querer um idioma oficial para operacionalizar esse processo. Muitas vezes é escolhido o inglês. Se é uma empresa francesa, pode ser que ela escolha o francês. Se é uma operação aqui no Brasil, pode ser o português. Então, é muito importante você decidir qual vai ser o idioma da operação, né? E você decidir os papéis dos times. E os papéis, gente, eles são muito relevantes, porque se você é o vendedor, você é da equipe de due diligence do vendedor, o que você tem? Qual é o seu papel? O seu papel é minimizar os riscos, é transformar os riscos da empresa em riscos menores para não diminuir o preço da compra. Se você é da due diligence, da equipe de due diligence do comprador, qual é o seu papel? O seu papel, ao contrário, é maximizar esses riscos para conseguir um desconto na compra. Dizendo, olha, não vale 40 milhões, vale 35 milhões, porque tem 5 milhões de riscos jurídicos. Então, a due diligence, o escopo da due diligence é realmente fazer uma investigação, confirmando se as informações fornecidas pelo vendedor são corretas e avaliar esses riscos. E a auditoria? A auditoria, como eu disse para vocês, são processos de avaliação do grau de conformidade, não estão associadas a processos de venda e aquisição. Essa é a principal diferença. Na auditoria não tem a parte contrária, não tem o time do comprador. Na auditoria, quem é o seu cliente? É quem contratou a auditoria. Então, vamos imaginar a empresa Mitsui contratou uma auditoria trabalhista como parte de uma das ferramentas do programa de compliance. Então, vamos imaginar que o programa de compliance está recebendo muita denúncia de assédio moral. Aí, o compliance decidiu contratar uma equipe de auditoria para verificar se, de fato, as denúncias são denúncias que se potencializam como um risco trabalhista. E a auditoria tem como escopo também buscar um aperfeiçoamento, detectar riscos e sugerir recomendações. Só que detalhe, gente, a auditoria não implementa. Ela recomenda, ela sugere, mas ela não implementa. Quem implementa é o consultivo. É o consultivo, é o advogado trabalhista que trabalha no consultivo que vai implementar essas recomendações. Lembrando-se que compliance não é auditoria, tá? Existe muita confusão quando se fala em auditoria e área de compliance. Elas não são sinônimos, são setores que se complementam. Tá? A função do compliance é definir e estabelecer regras, procedimentos, treinamentos. Já a auditoria, ela tem como função avaliar, detectar indícios, buscar irregularidades na organização. Tá? Então, a auditoria é complementar ao compliance. Ela não é sinônimo de compliance. São coisas diferentes. Em resumo, gente, compliance implementa normas. Auditoria fiscaliza e verifica se tais normas estão sendo cumpridas. Aqui, com isso, fica bem clara a diferença. O compliance implementa, a auditoria fiscaliza
e verifica se as normas estão sendo cumpridas. Ok? Bom, aí eu vou agora para a prática, trazendo para vocês alguns casos práticos. Então, vamos imaginar assim, como eu falei para vocês, na auditoria você tem um relatório que você prepara os pontos analisados e informa quais foram as contingências identificadas. A auditoria ela pode ser parcial ou total, eu posso fazer uma auditoria só sobre terceirização, eu posso fazer uma auditoria só sobre contratos de representação comercial, ou eu posso fazer uma auditoria total, completa, de todas as rotinas trabalhistas. Não existe um modelo universal de relatório, o que é padrão é que seja um documento escrito e assinado pela equipe de auditoria, cada advogado vai fazer o seu tipo de relatório, tá? O importante é que o relatório, ele tem uma linguagem apropriada. E qual é a linguagem apropriada? A linguagem nós sempre usamos o tempo pretérito e em primeira pessoa. Então, nós sempre dizemos assim, durante nossa investigação em campo, verificamos, apuramos, constatamos, identificamos. Então, a gente sempre usa a primeira pessoa do plural. Ou a gente coloca segundo informações fornecidas. Então, tanto na due diligence como na auditoria, você sempre tem que identificar de onde você obteve aquela informação. Então, você tem que dizer para o cliente que está recebendo o relatório, você está me afirmando que aqui na empresa tem pejotismo, como é que você teve acesso a essa informação? Eu tive acesso a essa informação porque foi segundo informações recebidas do setor de recursos humanos da empresa. Então, você tem que dizer de onde vem a informação. Se você está numa due diligence, numa operação, de onde você tirou essa informação de que a empresa tem irregularidades quanto à questão das horas extras? Olha, durante a nossa investigação, no data room é o espaço onde os documentos do vendedor são disponibilizados para análise do comprador. Hoje, a maioria dos data rooms são feitos de forma eletrônica, então é online o data room. Aí você vai colocar, durante a nossa investigação, tivemos acesso aos documentos dos contratos trabalhistas disponibilizados no data room e verificamos que... Então, você tem que pontuar sempre de onde veio essa informação. Por que isso, gente? Porque se algo aparecer depois que você não relatou ou não colocou no seu relatório, você vai poder dizer, olha, isso não está na minha lista de documentos, isso não foi me passado pela pessoa responsável pelo RH, eu não tive acesso a essa informação. Como eu não tive acesso a essa informação, eu não poderia ter avaliado esse risco. Por isso que é muito importante que o advogado na due diligence ou na auditoria pontue, coloque de forma clara onde ele obteve as suas informações, tá? Exemplos. Durante nossa visita às instalações, tem auditorias que são documentais e tem auditorias que são de campo. Você pode visitar a empresa, pode falar com empregados, falar com pessoas na área de RH. Eu sempre enfatizo que na nossa área, gente, trabalhista, é complicadíssimo você fazer auditoria de documentos só, por conta do princípio da primazia da realidade, né? O princípio da primazia da realidade faz com que seja imprescindível que você analise a relação fática, que você tenha acesso ao local de trabalho, que você possa entrevistar as pessoas da área de RH. Então, outras áreas é diferente, né? A área contratual, a área societária, pode ser feita uma auditoria somente documental. Então, é importante esclarecer isso com o seu cliente, sempre deixar claro a importância da auditoria de campo, né? E aí você coloca, durante nossa visita às instalações, analisamos os prontuários individuais dos diretores e obtivemos, junto à senhora Viviane, cópias dos contratos de trabalho. Durante a nossa auditoria jurídica, constatamos que a maioria dos diretores mantém longo vínculo de emprego com a empresa, contudo nunca foram registrados como empregados seletistas. E aí no relatório vai ter desta forma, que é onde você aponta a contingência. Em caso de ajuizamento de futuras ações, há grandes chances dos diretores obterem êxito na prova de eventual relação de emprego. Ou seja, aqui você vai apontar o risco, né? Então, eu posso ter auditoria sobre terceirização e trabalho temporário, contratos de autoempregados, representação comercial, só de remuneração e benefícios, jornadas de trabalho, rotinas de desligamento, ou seja, vários tipos de formas de
você fazer uma auditoria. Aqui eu acho que eu tenho tempo ainda, vou só mostrar para vocês rapidinho o modelo de lista de documento. Então, a gente, em geral, também utiliza uma lista de documento para começar uma due diligence ou uma auditoria. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Tá tudo certo? Então, cada escritório vai fazer a sua lista de documentos baseado no negócio. Se você vai analisar uma empresa que é do setor ambiental, vai ter alguns documentos na área trabalhista que vão ser mais importantes. Então, você vai fazendo a sua lista. Se você está numa due diligence, se você é o comprador, você faz a lista dos documentos que você quer revisar. E a sua lista pode ser bem completa, como essa aqui, que eu estou colocando quase 68 itens para a empresa fornecer. Se você está pelo vendedor, você pode analisar a lista do comprador e complementar essa lista com outros documentos que sejam relevantes. E os itens que o comprador está pedindo e que não se aplicam ao seu negócio, você simplesmente numera e coloca não aplicável. Ou seja, é um item que não se aplica ao meu negócio, é um documento que eu não tenho porque eu não sou obrigado por lei a disponibilizar. Queria mostrar para vocês também o que eu costumo usar nas minhas entrevistas, né? Quando eu faço as entrevistas de campo, vamos ver se entra aqui, eu uso um checklist para fazer perguntas para o gerente de RH, para fazer perguntas para o gerente jurídico. Vamos ver se está aqui, cadê o checklist? Acho que entrou, né? Estão conseguindo visualizar? Tudo certo aqui? Então, o checklist é uma planilha Excel bem simples, onde eu peço informações resumidas da empresa, que vão me dar um mapa de quais são os riscos, quais são os potenciais problemas que essa empresa tem. Então, eu pergunto número de empregados, pergunto o sindicato, tipos de contrato de trabalho, pergunto os horários, e ele vai colocar sim, não ou não aplicável, e observações. Aí eu peço para o cliente preencher isso antes da entrevista, porque aí eu chego na entrevista, com isso já preenchido, eu só vou fazendo os meus comentários em cima dos riscos que eu verifiquei na due diligence ou dos pontos que eu vou salientar na auditoria. Então, também é uma ferramenta muito importante que nós utilizamos, que é o checklist. E aí, além do checklist e da lista de documentos, nós temos os relatórios. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, porque o objetivo dessa palestra é prática, né? Então, quero mostrar para vocês na prática, para não ficar uma coisa assim muito só teórica, né? Mostrando aqui para vocês um modelo de relatório de auditoria. Vamos ver se entrou aqui. Entrou. Então, você sempre... Esse é o meu modelo, como eu falei para vocês, vocês podem fazer o seu modelo, desde que seja escrito e assinado, né? Eu faço sempre uma capinha, coloco lá, auditoria preventiva trabalhista de contratos de diretores, por exemplo, eu fiz essa auditoria para avaliar o risco dos diretores estatutários na empresa, coloca lá relatório descritivo e coloca lá. É muito importante na introdução do relatório que você deixe claro o que foi feito do seu trabalho. Então, você tem que dizer, olha, qual é o escopo do meu relatório? O presente relatório tem por escopo abordar os aspectos de rotina trabalhista, identificar contingências e apontar alternativas de correção e prevenção de procedimentos internos. Relativo a quê? Você foi contratado para fazer auditoria de terceirização, de assédio moral, de quê? Aqui foi relativo à contratação de diretores. E o importante é você deixar bem claro qual foi o seu limite, o seu escopo. A análise está baseada exclusivamente nas informações e documentos encaminhados pela senhora Viviane e a senhora Carla, da área jurídica. E qual o período? De 2018 até fechamento da auditoria. Então, é importante deixar qual o período que você fez a auditoria, é importante deixar claro quais são as pessoas que você conversou, é importante deixar claro, fiz visitação às instalações, visitamos as instalações da matriz e da filial, conduzimos uma entrevista com a senhora Viviane e Carla sobre as rotinas trabalhistas. Então, na introdução, você deixa claro o escopo do trabalho e quais foram as ferramentas que foram utilizadas. Depois, você tem a parte 1, que é documentos e informações, que você descreve os documentos e as informações que você recebeu e que você teve acesso, lembrando sempre de pontuar quem te forneceu e aonde você encontrou essa informação.
Depois de passar da parte 1, que é a parte documental, você vai para a parte 2, que é a análise jurídica do risco. Então, baseado no que foi analisado e visto acima, qual o risco jurídico? Aí você vai fazer análise de risco. E a parte 3 é a contingência trabalhista. Você pede para o calculista calcular e aí você diz, ó, em caso de contingência trabalhista, o pior cenário da empresa é um passivo trabalhista X, passivo previdenciário Y, total, tal número. E depois, embaixo, a recomendação jurídica. O que você recomenda para reduzir esse risco? No relatório, assinatura, onde você assina o trabalho que você fez. Se você está numa operação de due diligence, o relatório acaba aqui, contingência. Porque na due diligence não tem recomendação jurídica, você está ali só para procurar o risco, para discutir preço. Então, seu relatório termina aqui, passivo. Se você está numa auditoria, você também se recomendável que você traga aí sugestões de correção. A área de compliance quer saber quais são as sugestões para correção desse passivo que você identificou. E você traz as sugestões, lembrando que não é você que implementa. Se a empresa quiser que você implemente, é um outro contrato de honorários, que é um contrato de honorários de consultoria para implementar as recomendações. Se você faz um bom trabalho de auditoria, normalmente o cliente vai te contratar para fazer o consultivo depois, né? O consultivo pós-auditoria para corrigir as informações que você verificou, né? E esse é o modelo de relatório de auditoria. Para a gente finalizar essa apresentação, eu trouxe aqui nos slides para vocês alguns exemplos de prática de due diligence. Porque assim, na auditoria, como eu falei para vocês, o seu cliente vai te contratar, você faz o relatório, manda o relatório, trabalho encerrado. Na due diligence, não, eu tenho 2 times, do vendedor e do comprador. E aí, esses 2 times vão ter que fazer uma reunião para fechar o relatório de due diligence. E eles vão ter que entrar em acordo sobre as contingências. E é aqui que é a grande questão. Então, eu trouxe um exemplo prático aqui para discutir com vocês. Por exemplo, vamos imaginar que o relatório do comprador afirme o seguinte: verificamos que nenhuma das empresas possui em seu quadro o número de aprendizes obrigatórios por lei. Vejamos o exemplo. E lá está escrito: empresa XPTO, eu estou usando aí uma rubrica, ok, estou acabando, Yuri. E aí, por quê? Em due diligence é muito comum, você não usa o nome da empresa, porque elas são confidenciais. Essa informação é confidencial. Então, a gente coloca para o projeto um nome. Projeto XPTO, Projeto Pensilvânia, Projeto Coca-Cola, Projeto Refrigerantes Amigos. Cada hora você põe um nome diferente para o projeto. Então, também no relatório, você não usa o nome do comprador e do vendedor, porque às vezes essa informação é confidencial, a operação não foi fechada. E se você abrir essa informação para o mercado, você pode atrapalhar a operação, tá? Inclusive, os advogados assinam numa due diligence compromisso de confidencialidade, que é bom por conta da LGPD já, né? Por conta da LGPD já ajuda. Então, para finalizar, se o relatório do comprador tiver a seguinte informação: verificamos que nenhuma das empresas possui no seu quadro o número de aprendiz. E coloca lá, número de empregados é 1081, número de aprendizes é 49. Coloca lá, cota mínima de aprendizes é 5%, 5% em cima de 1081, o número correto seria 54. Então, o comprador está dizendo que há um risco porque a empresa não tem o número correto de aprendizes. E colocou esse risco de remoto, possível e provável, colocou como provável, um alto risco. Provável é quando existe mais risco de perder do que de ganhar. Pois bem, e aí? O pessoal que está aí no YouTube pode responder aí no chat antes de eu dar a resposta. Você, como vendedor, concordaria com esse risco? Diria, não, realmente, a gente não está cumprindo aqui os 5%. Ou você diria, tá bom, a gente não está cumprindo os 5%, mas eu não acho que é um risco provável, eu acho que é um risco possível. Existe um risco aí de 50% para os dois lados, comprador ou vendedor. Ou você acha que seria um risco remoto, um risco muito difícil de acontecer? Então, escrevam rapidinho aí no YouTube, eu não estou acompanhando, mas aí o Yuri me passa depois eu entro aqui e também dou uma olhadinha. O que vocês responderiam como vendedor? Concordariam com o comprador
dizendo que sim, o risco está correto, só que eu não concordo que ele é provável, ou vocês discordariam do risco e da avaliação do risco? Para vocês, esse risco está errado. Para saber essa resposta, gente, você tem que saber muito direito material. Você tem que conhecer direito individual do trabalho, direito coletivo. Se você não conhece a legislação trabalhista, se você não conhece as súmulas do TST, se você não conhece o direito material, aqui você já é pego pelo advogado do comprador. Por quê? Aqui, qual foi a pegadinha? Opa, quando a gente fala em aprendiz, a cota é 5% no mínimo, 15% no máximo, mas das funções que demandam informação profissional. Não é 5% do valor total dos empregados. O comprador aqui está querendo dar uma de gato, né? Está querendo criar um risco que não existe. Ou seja, a empresa está corretíssima, o número está correto, porque ela excluiu da base de cálculo, conforme a Instrução Normativa 146, as funções que, em virtude de lei, exijam habilitação profissional de nível técnico ou superior. Todo mundo que tem nível superior está fora. Funções como cargos de direção, gerência ou confiança, quem é contratado para o regime de trabalho temporário e os aprendizes já contratados. Então, o cálculo está errado? O cálculo correto, nesse caso desse cliente, era de fato 49. A empresa estava correta, ela tinha o número adequado. Então, eu, como advogado do vendedor, o que eu faria com esse risco que o comprador apontou? Excluiria o risco, risco zero. Então, esse é o seu papel como advogado na reunião de due diligence, discutir e acordar sobre os riscos, se são corretos ou se são incorretos. E para isso, gente, esse exemplo aqui já mostra para vocês na prática que você precisa conhecer muito direito material, que você tem que conhecer, sim, e estudar direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Processo de trabalho não é uma auditoria de contencioso, né? Mas a parte do direito material você tem que saber, porque se você não sabia que a cota de aprendizagem não é em cima do número total de empregados, você teria talvez concordado com esse risco do comprador e cometido aqui, perdido uma excelente oportunidade de fazer seu trabalho como advogado do vendedor, que é reduzir os riscos e eliminar os riscos que o comprador aponta. Tudo bem, gente? Tentei ser bem sucinta, didática, aí, trazendo coisas rápidas. No curso, a gente vê isso com muito mais detalhes. Eu dou vários exemplos. A gente, né? O Yuri me dá um bom espaço aí para deitar e rolar para discutir com vocês essa parte prática, né? Mas hoje foi só rapidinho para vocês terem uma ideia aí sobre o que é a auditoria e do diligence na área trabalhista. Adriana, minha amiga, obrigado pela sua formidável apresentação. Realmente, aqui o espaço é reduzido, é só para mostrar toda a sua expertise, só para mostrar como você pode ajudar as pessoas a, na prática, aperfeiçoarem, ingressarem nesse mercado prático de trabalho. Temos uma carga horária generosa para a professora Adriana Calvo, que eu não abro mão, porque é muito importante, ela apresenta os formulários, os modelos, ela trabalha essas questões tanto com o direito do trabalho, como com essa aplicação prática. Ela dá concretude àquilo que, em tese, é teórico. Ela faz realmente um trabalho prático. E isso aproxima muito da realidade. Não adianta só a gente estudar teoria, mas também não adianta querer fazer prática se você não tem um conhecimento jurídico. E ela mescla muito bem, vocês veem, né, com clareza, com linearidade, o pensamento, o raciocínio é muito palatável, é muito fácil de absorver. É um crime até, praticamente, a gente precisar interromper a apresentação da professora Adriana Calvo, mas infelizmente a gente tem outros insights aí para apresentar. Obrigado, Adriana. Os alunos aqui nos grupos da pós-graduação estão em polvorosa, relembrando a sua aula, falando sobre todas as lições. Muito obrigado, minha amiga. Sempre uma satisfação estar pertinho de você. Eu que agradeço, gente. Deixo aí um grande beijo para minha querida amiga, a professora Vólia, também, né? E agradeço aí o carinho de vocês. A gente ama aí dar aula nessa pós-graduação, porque é inovadora, é diferente, né? É uma coisa de vanguarda, né? Poucas vezes, Yuri, me chamam para dar palestra desse tema em pós-graduação. E eu falo, gente, é o tema que eu acho que os advogados precisam mais. E olha que eu dou aula em bastante cursos de pós-graduação. E geralmente os coordenadores não pedem para falar sobre esse tema. Vocês que trouxeram, inovaram
esse tema e eu comecei a repassar mais essa experiência, mas não era um tema que as pessoas se preocupavam muito. E a gente vê como os advogados estão aproveitando esses conhecimentos. Eu tenho muitos alunos que mandam WhatsApp para mim falando, professora, fechei uma auditoria, estou super feliz. E a gente fica feliz também, né? De ver aí a advocacia, né? Eu como advogada falo isso, de ver a advocacia buscando novos horizontes, né? A gente quer todo mundo crescer junto, né, Yuri? Esse é o objetivo e ver as pessoas realizadas. É importante que você faça aquilo que você ame, que faça com prazer a sua profissão, né, para ser realmente um advogado, uma pessoa que realizada, né? Porque eu acho que trabalhar sem prazer, sem amor, não tem graça, né? Então... Verdade. Faça com amor e não trabalhe um dia sequer. Confúcio, né? Fabrício? Gostaria só de mandar um abraço da professora Vólia para a Adriana e justificar a ausência dela, que ela está em deslocamento lá no Rio, então por isso que ela não está aqui com a gente por conta desse deslocamento, mas ela lhe deixou um abraço e disse que tem muito carinho. E agradecer mais uma vez pela parceria, eu acho que é muito bacana. E o pessoal do direito, às vezes, tem que se preocupar mais com a auditoria, do diligence, porque às vezes eu percebo que o pessoal de outras áreas acaba atuando bem mais do que o pessoal da área do direito, e por isso a importância que nós demos, e para a compliance é extremamente relevante, né? Inclusive, eu estou pensando em fazer o meu projeto de mestrado em algo um pouco parecido, né? Que vai tratar um pouquinho do diligence, mas vai tratar muito dessa gestão de terceiros como efetividade dos direitos trabalhistas. Então, é uma pesquisa bem bacana. Mais uma vez, obrigado. E agora a gente já nos despede e já recebe, né, os dois amigos, ilustres professores, professora Carolina Irata, integrante do Ministério Público do Trabalho, professor Rafael Miziara, né, professor que todos nós conhecemos, amigo, a gente está escrevendo aí o nosso manual sobre LGPD aplicável às relações trabalhistas. A gente espera que em breve ele já seja disponibilizado, mas os dois vão tratar desse assunto. Eu já passo a palavra para o Yuri para poder apresentar, que eu preciso ajeitar a apresentação que eu vou compartilhar. Forte abraço, Adriana.